favor, amados, Neemias, capítulo de número 3. Eu não sei se o tempo nos será suficiente, mas eu preciso apenas deixar alguns traços de verdade sobre esse texto, dando continuidade ao que nós falamos durante o mês passado, o mês de julho. Vamos dar continuidade neste mês ainda, por algumas terças-feiras. Capítulo 3, versículo de número 13. Glória a Deus. Versículo de número 13, versículo 14 e o verso 15. Diz o texto sagrado: a porta do vale, a porta do reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhes levantaram as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Diga, a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malaquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. E a porta da fonte, diga comigo, porta da... reparou a Salum, filho de Corrosé, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas e as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Racelá, ao pé do jardim do rei e até aos degraus que descem da cidade de Davi, com alegria. Repita comigo, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte. Por favor, tome seu assento em nome de Jesus. Que nós estamos tratando nesses dias aqui, fala-nos sobre restaurar a porta, ou restaurar portas. Estamos vivendo um tempo de reparo. Se você observar o capítulo 3 de Neemias, todo o capítulo 3, Deus, por bondade, usa o seu servo Neemias para reunir toda a turba, todo o número de pessoas que estavam ali, desde os empresários, oríveis, levitas, escribas, sacerdotes, todos foram erguidos, levantados para restaurar as portas de Jerusalém. Para quem não estava aqui durante os dias passados, se referem às 10 portas no tempo de Neemias. Na verdade, hoje nós conhecemos 12 portas, mas no tempo de Neemias existiam apenas 10 destas portas. Já foi dito que estas portas foram queimadas no dia em que Israel foi saqueado e o povo de Deus foi levado cativo. Ao retornar para a cidade de Jerusalém, 70 anos depois, eles estavam morando dentro desta cidade com as portas destruídas, os muros foram destruídos, aquelas portas foram queimadas. Então Neemias, como um estadista, um homem de olhar clínico, percebeu que era necessário restaurar a cidade e o templo da casa do Senhor. E ele começa a restauração justamente erguendo as portas da cidade, posteriormente os muros. E quando ele faz isso, ele está buscando em primeiro lugar a proteção deste povo. Ele está pedindo a Deus direção para que esse povo seja guardado, seja protegido. E é daí que o capítulo 3 surge, quando ele entende que as portas precisam ser reparadas. Já falamos aqui de algumas portas na semana passada, mas agora cabe continuar falando destas portas. E o que surge aqui no texto é que houve uma necessidade por Neemias. Ele entendeu que era necessário restaurar também mais estas 3 portas. Que porta, pastor? A porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte. Ora, irmãos, quando olhamos para o verso 13 e vemos a expressão porta do vale, talvez há muitos questionamentos. Por que destas portas, pastor? Porque elas são portas simbólicas, são portas de representações na nossa vida. Todos nós, de alguma forma, temos por que entender dessas portas e trazê-las com verdade para a nossa vida. Neemias entendeu que reparar essas portas era extremamente importante, e não é diferente nos nossos dias. Precisamos também restaurar estas portas na nossa vida, e vamos reparar essas portas esta noite em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Espírito Santo que, da maneira como ele vem falando durante toda a semana no meu coração,
Ele me dê entendimento e simplicidade nas palavras, para que você consiga entender tudo que Deus tem falado para a minha alma. Vamos reparar estas portas para vivermos dias mais relevantes, dias de alegria, dias de sustento e provisão na presença de Deus. Portanto, a porta do vale precisa ser reparada. Diga para quem está ao seu lado: vamos reparar a porta do vale. Pastor, que porta é esta? Essa porta dava visão para o vale de Inom. Este vale estava logo após a porta. Logo, quando esta porta estava aberta, a única coisa que se podia ver era este vale de Inom. Não tinha uma outra perspectiva. A perspectiva era inferior. A perspectiva era para baixo. Havia uma impressão negativa, porque ao olhar, não tinha como olhar para cima, não tinha nada para vislumbrar lá em cima. Na verdade, o que havia era uma dimensão inferior lá embaixo. E há um perigo muito grande. Então Neemias entendeu que esta porta precisava ser reparada, para que as pessoas pudessem ter uma perspectiva melhor. Esta porta, quando estava aberta, se lembrava do tempo da idolatria que o povo de Israel sofreu no tempo do rei Salomão, onde os filhos da nação de Israel era colocado diante do Deus Inom e era queimado em sacrifício. Então tudo isso trazia tristeza para a nação. Então Neemias entende que esta porta precisa ser reparada, para que ao olhar não tenha perspectiva negativa, perspectiva de inferioridade, pessoas que só vivem lembrando das coisas ruins. Então essa porta precisa ser reparada. Olhando para a Bíblia Sagrada, Deus vai se apresentar de muitas formas. Ele se apresenta como o Deus Yahvé, o Senhor Altíssimo. Ele se apresenta como o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa provisão, o Deus que cura. Ele é o Senhor Altíssimo que sustenta o seu povo. Mas ele também se apresenta como o Deus dos montes, e ele se apresenta como o Deus dos vales. Deus se apresenta de muitas maneiras. Quando ele vai falar com Moisés, ele diz apenas: diga ao meu povo que eu sou o que sou. Ou seja, diga que eu sou o que eles precisarem que eu seja. Mas, especificamente, em todos os textos que lemos, vamos encontrar Deus se apresentando como o Deus dos montes e Deus dos vales. No Cântico dos Cânticos, certa feita, Salomão diz que ele era o lírio dos vales. O cântico é dirigido a ele: lírio dos vales e rosa de Saron. Todos esses dois elementos são características dos montes, característica dos vales. A rosa de Saron se aplicava muito mais aos montes, mas o lírio dos vales nascia justamente sobre os vales. Deus está dizendo: diga para o meu povo que eu sou Deus dos montes, mas eu também sou Deus dos vales. Ou seja, eu sou Deus dos vales, mas eu também sou Deus dos montes. O maior problema quando eu vejo a porta do vale é que quem está na porta do vale está em uma dimensão superior, porque Jerusalém ficava entre montes, no lugar mais alto. Mas quando se olhava pela porta do vale, não se tinha uma dimensão da grandeza e do ambiente onde se estava. Logo vinha a percepção do vale. Mesmo as pessoas estando numa dimensão superior, a visão não conseguia acompanhar a dimensão do seu viver. Ou seja, pessoas que estavam bem, mas sempre viviam um aspecto negativo do vale, medo do vale, assombrado pelo vale, não consegue enxergar outra coisa senão vale, mesmo percebendo ou não percebendo que estava em uma dimensão superior. Ou seja, são pessoas que foram abençoadas, colocadas em uma dimensão singular, de relevância, mas que ainda não perceberam o que Deus fez na vida deles. Tirou de um lugar lá embaixo, colocou no lugar lá em cima, mas com
esta porta aberta, a pessoa não consegue entender a dimensão que está vivendo, só enxerga vale, tudo é negativo, tudo é pessimista, nada vai dar certo, não consigo avançar, tenho medo de dar um passo. Chegou a hora de restaurarmos a porta do vale, é parar de pensar nas coisas negativas e começar a agradecer a Deus pela dimensão que Deus já te colocou. É parar de olhar para as coisas que não dão certo e valorizar aquilo que Deus já construiu na nossa vida. Mas só vamos conseguir isto se nós restaurarmos a porta do vale. Em nome de Jesus, bata o pé no chão, assim didaticamente, e diga: Deus me trouxe até aqui. É possível que o vale esteja diante dos teus olhos, mas tem um segredo para quem entende onde está. O salmista estava em um lugar alto, e ele disse: ainda que eu passe pelo vale, eu vou repetir, ele estava em uma dimensão mais ampla, mais relevante, e de repente ele diz: ainda que eu passe, ele estava em uma região melhor, mais relevante, mas o seu pensamento dizia: e se você passar pelo vale? E se você começar a viver o vale? Aí ele responde: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia, aleluia. Não vai, não tem progresso, não avança, não atinge resultados, porque está rodeado e não enxerga outra coisa senão vale. Não enxerga outra coisa senão vale. Certa feita, a Bíblia faz menção dizendo que o povo de Israel venceu a nação da Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, ele foi derrotado pela nação de Israel. E a nação de Israel, de forma muito estratégica, venceu eles sobre os montes. Então Ben-Hadad, o rei da Síria, disse: e se nós colocarmos eles sobre os vales? Porque o Deus deles é Deus dos montes e não Deus dos vales. Anote aí para você não esquecer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo de número 28, pode deixar aqui no telão. Diz a Bíblia que depois que ele foi vencido, ele olhou e disse: eu sei porque nós fomos vencidos. Fomos vencidos porque nós enfrentamos a nação de Israel sobre os montes. Eu quero ver se nós encontrarmos com eles no vale, porque o Deus deles é Deus de monte. Parece que eles estavam dizendo: ele deu as leis a Moisés sobre o monte, venceu toda a nação lá atrás por Josué, estando com Moisés também no monte. Usou Elias para vencer os profetas de Baal também no monte. Há muitas histórias sobre este Deus de Israel atuando nos montes, mas vamos chamá-los para o vale, para ver o que eles são no vale. Então Deus responde através de boca profética e disse: chame eles e avance sobre eles também no vale. Ou seja, se tiver que descer no vale, não vai descer no vale para ser envergonhado. Se tiver que estar no vale, não vai estar no vale para viver vida de fracasso. Não, não, não. Você vai descer para enfrentar aqueles que não acreditam e que meneiam a cabeça a teu respeito, para provar para eles que o Deus que nós servimos não é somente Deus de monte, ele também é Deus no vale. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, não entendi ainda. Se tiver que descer no vale, vai descer por vontade de Deus. Vou repetir: se tiver que descer no vale, vai descer por vontade de Deus. Capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus levou, eu vou repetir, Deus levou o profeta Ezequiel a um vale. Por quê, irmãos? Porque quem serve a Deus vive dimensão superior, olhando para o vale. Para ele tanto faz, se ele está no monte, Deus seja glorificado, se ele está no vale, Deus seja exaltado para sempre. Estando no monte ou estando no vale, não tem problema nenhum. Ele sabe que Deus está com ele para lhe dar a vitória. Então Deus leva o profeta Ezequiel até o vale, e ele vai.
Mas ele não vai para passar vergonha, ele não vai para passar vexame. Pastor, o que ele foi fazer no vale está no texto. E Deus fez ele andar. A expressão aqui é ranlau, ou seja, passear. Deus levou ele para o vale para passear. Deus levou ele para o vale para passear. Tem gente aqui enfrentando o vale achando que vai ser derrotado de uma vez por todas. Abre os teus olhos, levanta a tua cabeça. Foi Deus que te levou nesse vale, então passeia neste vale, anda neste vale sem medo, porque é Deus que está permitindo este vale em tua vida. Lá no vale, Deus diz para ele: profetiza, porque homem de Deus e mulher de Deus, se tiver que enfrentar o vale, duas coisas, eu vou acrescentar mais uma, três coisas lindas. Primeiro, vai porque Deus levou. Segundo, vai passear porque está na presença de Deus. Terceiro, para ser instrumento no vale, para levantar quem está no vale. Então vou repetir: não é para temer o vale, não é para correr do vale, não é para ficar vivendo aprisionado, apavorado pelo vale. Diga esta noite: se eu tiver que descer nesse vale, vou descer como instrumento de Deus. Se eu tiver que descer nesse vale, vou descer na presença de Deus. Se tiver que descer nesse vale, vou passear neste vale, e quando voltar de lá, voltarei com testemunhos para contar e dizer que Deus entrou com providência. Levante a sua mão um instante, levante a sua mão um instante. Eu sinto que estou pregando para algumas pessoas que estão enfrentando o vale da sua vida e pediram a Deus: Deus, por que esse vale? A resposta é esta: eu estou precisando de um profeta neste vale. Eu estou precisando de um profeta neste vale. Então profetiza, 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 profetiza neste vale, profetiza neste vale. Abre a tua boca santa e profetiza. Profeta Lamanácia, Urimicalabachana Candarabandarachai, Alabanto Kemenaia Sérgia. Já tem crente entendendo e dizendo: então se tiver que descer eu desço, se tiver que ir lá eu vou, mas vou na presença, vou passeando, vou profetizando e declarando que Deus é fiel na minha vida. Abraão, quando a gente entende isso, a porta é restaurada. Porque esta porta restaurada, a gente sabe que quando precisar descer, a gente abre a porta, porque isso é viver uma vida de libertação, de liberdade. Quando tiver que descer, eu desço, mas desço em direção. Eu desço por um motivo, eu desço por uma causa, eu desço por uma razão especial. Eu não desço de qualquer forma. Eu não sou jogado neste vale, não. Eu desço porque eu estou debaixo de direção. Crente, irmãos, que vive debaixo da vontade de Deus, ele sabe que Deus não pega aqui e joga lá. Ele desce passeando, com um propósito, e dizendo: Deus é quem está me conduzindo a este vale. E se Ele está me conduzindo, o mesmo Deus que me leva, o mesmo Deus que me leva, é o mesmo Deus que pela mão vai me tirar de lá. O mesmo Deus que me conduz, é o mesmo Deus que vai me tirar de lá. Pois esta porta restaurada ficará trancada, mas Ele tem a chave de Davi. Ele abre, e quando Ele abre ninguém fecha, mas se Ele fechar também ninguém abre. A porta do vale pode estar aí. Não tenha medo deste vale. Se tiver que enfrentar, enfrente-o de cabeça erguida, como um profeta de Deus, como homem e mulher de Deus, que tem um propósito. Em nome de Jesus, restaure esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes eu pergunto, e a Bíblia é extraordinária,
Por que nós temos tanto medo do vale? Não é só porque uma dimensão inferior. Normalmente nós temos histórias terríveis no vale. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Josué capítulo 7, versículo de número 24. Josué capítulo 7, versículo 24. O texto diz que todo Israel, junto a Josué, tomou Acã e a Zerá, filho de Zerá, toda a prata, capa, cunha de ouro, também os seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto ele tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Diga comigo, vale de Acor. Porque Acã pecou, porque Acã errou, toda a sua família pagou o preço. A Bíblia diz que depois que descobriu o erro dele, a nação de Israel perdeu na batalha por causa dele. Eles estavam com peças malditas da cidade de Jericó dentro da sua tenda. Escondeu-o. E por causa disso, o povo se tornou impuro e todas as batalhas que Israel enfrentava perdia. Até que Deus revelou, porque nada fica escondido diante de Deus. Toda a família, se você perceber o que eu li, você vai entender que desde os filhos, os animais, o ouro, a prata, tudo que ele tinha foi levado para o vale de Acor. E lá a Bíblia diz que ele foi apedrejado. Ele, os animais, os filhos, a esposa, todos sofreram no vale de Acor por causa do erro de Acã. Agora está apedrejado, morto no vale de Acor. E quando ele está apedrejado, morto, parece que isso traz assombro. Eu fico imaginando quantas pessoas não passavam por ali e diziam: misericórdia, eu não quero saber do vale. Eu não quero saber desse negócio de vale. Vale é lugar de maldição. Vale é lugar de morte. Vale é lugar de juízo. É por isso que as pessoas temem o vale. Temem o tremendo vale. Mas não se esqueça, diante de Deus, tudo pode ser alterado. Porque o vale pode ser lugar de juízo. O vale pode ser um lugar negro, escuro, de morte, de maldição. Para quem não está, vou repetir, para quem não vive a presença de Deus. Porque quem vive a presença de Deus, até o que é maldito vira bendito. Onde está escuro vai ter que se esclarecer. Aonde reina a morte vai reinar a vida. A morte não pode reinar, a maldição não pode reinar, o juízo não pode reinar na vida de quem serve a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não haverá necessidade de ser removido, retirado do vale. Mas neste vale Deus pode trazer transformação. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo de número 2, versículo 15. Pastor, mas eu estou enfrentando o vale, estou com medo. Pastor, estou enfrentando o vale, estou apavorado. O vale é negro, é escuro, é solitário, é lugar de juízo, é lugar de morte, é lugar de maldição. Se você estiver na presença de Deus, não temas. Se você está na presença de Deus, fique tranquilo. Olha o que diz o texto: e lhe darei as suas vinhas, plantações lindas de uvas, dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali, no vale de Acor, onde um dia foi maldição, onde um dia foi juízo, onde um dia reinou a morte, onde estava o desprezo e o desespero, ali será um lugar de louvor, como nos dias da tua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, liberto, livre, totalmente livre, cantando hinos de louvor a Deus. É Deus dizendo: sabe o vale de Acor, vale de morte, vale de maldição, vale de desespero, vale de juízo, eu vou transformar em uma linda porta de esperança, e ali haverá louvor para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não há maldição que Deus não possa transformar em bênção. Não há morte
morte que Deus não possa trazer à vida. Onde um dia você chorou, prepare-se, porque eu sinto a graça de Deus para profetizar esta noite. Prepare-se, onde um dia você chorou, ali será o lugar onde você dará a Deus cântico de louvor e risos de alegria. Onde foi vergonha, ali Deus te fará prosperar, porque Ele vai transformar o que era maldição em bênção. Levante a sua mão com fé e alegria e receba em nome de Jesus esta graça de Deus. A porta do vale está sendo restaurada esta noite. Restaurando a porta do vale. Segredo: onde você está, valorize, mas valorize muito. Parece que eu vejo Deus dizendo: sabe o vale? Sabe por que eu não tiro o vale? Porque Deus poderia fazer uma porta para qualquer outro lugar, mas a porta do vale também serve para duas coisas. Primeiro, para lembrar-nos de onde Ele nos tirou. Segundo, para deixar claro que se voltarmos lá por Ele, o que é maldição Ele transforma em bênção. Mas tome cuidado, porque quem não valoriza o que está aqui, de repente não é digno de estar aqui. E a expectativa do vale é um convite dizendo: cuidado, viva uma vida de adoração e louvor. Cuidado, viva uma vida de adoração e louvor, de gratidão. Não se esqueça de onde eu te tirei. Não se esqueça de onde você saiu. Você não chegou aonde chegou por suas próprias forças. Fui eu que te conduzi até onde você está. Então agradeça, louve, exalte o meu nome. Aleluia, aleluia. Hoje, quando enfrentava um problema e fazia a declaração numa situação que ocorreu no Paraná, na nossa igreja, eu estava conversando com o pastor Kleber e eu falava sobre proteção. E eu dizia: pastor Kleber, aqui na igreja, se necessário, me desculpe a expressão que eu vou usar, mas eu já peguei irmãos, cidade de Montes Claros em especial, chegou na igreja para bater na esposa, e eu catei ele pelo colarinho. Disse: aqui não, aqui tem sacerdote, aqui problemas espirituais a gente resolve na oração, mas esses brabos que gostam de bater em mulher, a gente tem uma outra forma de responder. Aqui não. Levantei ele pelo colarinho, coloquei fora da igreja e disse: aqui não, aqui não. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que aqui, os ataques que vêm lá de fora, nós os pastores, nós juntamos força para proteger. Pode entrar do jeito que tiver, aqui a gente protege, aqui a gente guarda como um filho. Pode vir do jeito que tiver, a gente protege. Mas eu dizia ao pastor Kleber: sabe qual é o meu maior dilema? É que proteger dos ataques externos é possível. Proteger a pessoa das calúnias, das mentiras, dos ataques que às vezes são verdade, a gente até protege. Falei: sabe o que é impossível fazer? É proteger a pessoa dela mesma. Isso eu não consigo. Isso eu já percebi que não é da minha alçada. Porque se tem um problema que atinge-nos, são as nossas crises interiores. Essas dimensões interiores, que faz a gente estar cego para o propósito que Deus tem estabelecido, e na busca de viver o nosso propósito, nos esquecemos que ao invés de subirmos, vamos inclinando e descendo, e disso eu não consigo livrar ninguém. Isso aí só Deus. Pastor Kleber então dizia: vamos colocar então diante de Deus, pois assim como Deus fez com Jonas,
Ele pode fazer com aqueles que se aprisionam, que vivem as suas dimensões de vale, que não conseguiu entender que há tempo para todas as coisas. Esta porta do vale é porta de instrução, é didático. É Deus nos ensinando muitas coisas. Cuidado para não descer para o vale sozinho. Cuidado para não abrir esta porta fora de hora. Cuidado para não passar por esta porta sem direção de Deus. O Espírito de Deus nos conceda a graça. Esta porta foi restaurada, pastora Dani. E aí diz que Neemias resolveu colocar ferrolhos. E disse, vamos trancar essa porta. E colocou fechaduras. De fecha, tranca. Tranca esta porta. Vai que um desavisado vê a porta encostada e quer passar. A porta, diga comigo, a porta do vale. Com alegria, diga a porta do vale. Foi restaurada. Faz assim, ó, está trancada. Fala, está trancada. Diga, está trancada. A segunda importante porta é a porta do monturo. Pastor, e o que é a porta do monturo? É a porta que dá direção ao lixão. Esta porta, por estar rompida, queimada, o lixo que estava fora da cidade entrava para a cidade. E por vezes o lixo que estava acumulado na cidade fazia sentido tanto lá fora quanto aqui dentro, com a porta queimada, com a porta rompida, lixo lá e lixo aqui. Então ratos, baratas, bichos peçonhentos começavam a entrar na cidade. O povo corria o risco de estar doente. Água contaminada, comida contaminada. Imagine a nojeira daquele lixo exposto lá fora. E tudo refletia dentro da cidade. Aquela porta precisava urgentemente ser restaurada. Recentemente o Brasil recebeu um presente de grego. A Holanda, os países da Europa enviaram navios com vários carros antigos para eles, né? Carros velhos, mas em estado de uso. Um monte de coisa. Mas na verdade não era presente. Descobriram que aqueles navios estavam procurando um lugar para descartar. Porque não podia descartar nos seus países. Hoje nós temos um problema. Nossa sociedade sofre com isso. É muito lixo para ser descartado. É muito lixo para ser enterrado. E há uma luta tremenda. Os mares cheios de lixo, os rios contaminados com lixo. Olha o rio Tietê em São Paulo. Quando você chega lá para a região de Mato Grosso do Sul, você vai ver um pouco do rio Tietê, uma outra dimensão do rio. Quando você chega em São Paulo é aquela nojeira, por causa da poluição, por causa do lixo. Fique em casa uma semana sem colocar o lixo para fora. Você vai ver o que vai acontecer com a sua casa, a quantidade de moscas. As mulheres donas de casa sabem muito bem disso. Descascar os legumes, fazer a carne, se não limpar toda a pia, o fogão, daqui um pouco as moscas varejeiras começam a pousar ali, e aí tudo fica contaminado. Não vê a hora de pegar aquele lixo e descartar, mandar embora. O lixo tem que ser mandado embora. O lixo é prejudicial. Agora imagine que Israel está dentro da cidade, e a porta do monturo, infelizmente, está rompida. Não tem como proteger a cidade. Esses bichos, ratos, moscas, baratas entram a hora que quer. Isso traz problema para a saúde da cidade. Então Neemias entendeu que era necessário reparar urgentemente esta porta. Reparar urgentemente esta porta, para que o lixo de fora não entrasse na cidade.
para que o lixo de dentro da cidade fosse retirado da cidade, e a cidade protegida pela porta do monturo. Felizmente, em nossos dias a lição não é diferente. Não é diferente. Estamos vivendo o caos. Lendo um livro certa feita, que houve uma greve dos coletores de lixo, e nunca corra o risco, pelo amor de Deus. Certa feita o Jô Soares foi fazer uma entrevista com os coletores de lixo, e ele perguntou: como é que vocês pela madrugada se sentem? Você não tem assim o receio, não há constrangimento de serem chamados de lixeiros? Ele disse: mas nós, disse o rapaz, o coletor, mas nós não somos lixeiros. Se não, eu disse: não, e vocês são o quê? Nós somos coletores do lixo, lixeiros são vocês que produzem o lixo. E aí Jô Soares ficou sem o que falar. Agora imagine uma greve. Aí um espertalhão viu que tinha muito lixo dentro de casa, foi lá, pegou uma caixa, colocou todo o lixo dentro da caixa, embrulhou a caixa com um embrulho de presente, colocou no porta-mala, foi num bairro de periferia, abriu o porta-mala, colocou as caixas no chão, pegou uma caixa pequena como se fosse levar a algum lugar, e tinha um monte de jovenzinhos brincando, e viu aquelas caixas embrulhadas de presente. Deu aquela olhada, quando o moço sumiu, chegaram próximo, e cada um pegou uma caixa e aqui saiu correndo. O autor do livro disse: imagine qual não foi a surpresa deles ao chegar em casa e tirar um embrulho de presente, abrir a caixa e perceber que dentro da caixa só havia lixo. O autor desse livro nos dá uma lição. Infelizmente, quantos de nós também não encontramos por aí alguns embrulhos bonitos, algumas caixas bonitas, e não avaliamos o conteúdo da caixa, e levamos para casa, e levamos e colocamos a nossa família, diante da nossa família, diante dos nossos filhos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Cuidado com o que a sociedade prega aos nossos olhos. Cuidado com o lixo que estão maquiando aí fora, e que infelizmente a gente leva para dentro de casa sem fazer uma análise primeiro. É pela televisão, pela internet, através dos celulares. Nós não temos um crivo, e estabelecemos apenas que seja usado da maneira como querem, onde querem, como querem, quando querem. E na verdade são lixo maquiado que estamos levando para dentro de casa. Por causa disso, quantas famílias sofrendo, quantos filhos estão sofrendo, porque já não sabem mais lidar com a situação, porque infelizmente nós folgamos a regra, e eles estão infelizmente se alimentando do lixo que a sociedade impõe. Eu li um livro recentemente e indico para toda a igreja. É um livro de 470 páginas, A Lógica do Cisne Negro. Eu disse: nunca mais eu sou enganado por marketing. Nunca mais eu sou enganado pelo que a sociedade prega e pelo que a sociedade pinta. Devemos abrir a nossa mente, os nossos olhos para o lixo que está diante de nós. Nem sempre vai vir com cheiro ruim, vai vir com cheiro agradável, vai vir maquiado, e a gente vai achar que é bom, e vamos trazer para dentro de casa, e vamos matar a nossa família, vamos contaminar a nossa casa. Abra os olhos esta noite, em nome de Jesus, para aquilo que você leva para sua casa. Nem tudo que reluz é ouro. Abra bem os olhos e tome cuidado. Pastor, que cuidado? Comece a observar o tempo que seu filho fica no celular. Comece a observar o tempo de uso que você passa no celular. Comece a observar aonde o celular te acompanha. Comece a observar os seus filhos, onde eles estão levando este celular. Cuidado com a sua casa, cuidado com a sua família. Recentemente eu disse para uma senhora aqui: ah, mas meu marido não me dá a senha do meu celular. Eu disse: então pega essa porcaria, joga no chão, depois de quebrar, joga dentro do vaso para entupir o vaso. Ah, mas ele vai ficar bravo. Eu disse: não vai ficar não, irmã, ele vai ter que comprar outro. Você faz a mesma coisa, porque tem gente que parece que não tem desconfiômetro. Onde já se viu, irmãos, a esposa tem uma senha que não pode passar para o esposo tem uma senha que não pode passar para a esposa. Que negócio é esse? É por isso que esse lixo tem entrado dentro das casas dos
servos de Deus. Tome cuidado, haja compostura, homem de Deus, mulher de Deus, haja compostura. Não permita que esse lixo entre na sua casa. Está na hora de dar um basta, em nome do Senhor Jesus. Recentemente, estava observando alguns programas de televisão. Não, vamos cortar isso. Não tem censura. Põe tudo que quer. Na própria sala, casal, namorando. Tendo relações lá na sala. E os filhos rindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é prostituição dentro da tua casa. Casal, isso é lixo. Começa a estabelecer um tempo, uma postura na sua casa. Você é servo de Deus, você é homem de Deus, mulher de Deus. Estabeleça isso. Ah, mas o que ela vai pensar, o que ele vai pensar, não vai pensar nada. Meu Deus. Levante-se, homem de Deus, mulher de Deus. A autoridade ainda está com você. Não transmita essa autoridade para outras pessoas. É por isso que nós estamos vivendo o caos na família, o caos social, e isso tem entrado em nossas igrejas. Este lixo, ele não está somente nas coisas. Esse lixo, por vezes, está nas ideologias, nos pensamentos, no posicionamento, na forma de viver. Pessoas tóxicas tentam nos rodear. Crivo. Nunca se esqueça, 5 pessoas que te rodeiam fará você ser o que elas são. Então cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você conversa. As pessoas que andam com você, daqui a um pouco você vai falar como elas, vai andar como elas, vai viver como elas. Então faça uma análise. Se é o que você quer, amém. Se é o que você busca, perfeito. Seja como eles. Mas se eu fosse você, pensaria um pouco mais. Pense um pouco mais. Veja a fala, veja a conversa, veja o ciclo. Socialistas dizem que nós nos identificamos com o nosso ciclo social. Ou seja, tem muitas vezes o menino está usando droga, e aí pega o menino e manda lá para outro estado. Não tem jeito. Em um dia ele sai e encontra o ciclo social dele. Ele encontra as pessoas que se identificam com ele. Porque talvez não seja o ciclo, talvez não seja as pessoas que sejam tóxicas. Por vezes a gente tem esse tóxico dentro da gente e não percebeu que a gente é igualzinho. É por isso que a gente se identifica tanto. Então muda. Permita que Deus te transforme de dentro para fora. Transforme o seu pensamento, transforme o seu coração. Transforme a sua vida, o seu propósito. Escute, muita gente vai passar por sua vida e vai embora. Sabe qual é o segredo? Deixa ir. Deixa ir. Não seguro e aconselho, não segure absolutamente ninguém. Certa feita, o ciclo social de Jesus começou a dar problema. Ele olhou e disse: comigo aqui é assim, ó, tem pão, mas o pão sou eu. Se quiser comer, vai comer da minha carne. Está dizendo, vai viver como eu vivo, vai viver do que eu vivo, do meu sangue. Diz que a multidão começou a ir embora. Ele olhou para os discípulos e disse: e vocês não querem ir embora também? Não. O discípulo olhou e disse: para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Sabe o que os discípulos estavam dizendo? Nós queremos o que o Senhor quer. Nós iremos para onde o Senhor vai. Nós seremos como o Senhor é. E assim eles viveram na presença de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Cuidado com as coisas, mas cuidado com as pessoas. Avalie, filtre, antes de depositar no seu coração. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com o lixo. Porque depois, para remover é difícil. Fica contaminado. Fica contaminada. E aí, infelizmente, a doença. Que doença, pastor? Traumas, decepção, frustração, desânimo. É isso que a contaminação faz. A pessoa estava bem,
Evangelista Carlos, estava animado, estava animada, e de repente bastou uma semana, e aí vem doente, com febre, sem força, sem vigor, sem cor, desanimada, sabe o que é isso? Se contaminou. O lixo foi colocado perto e foi contaminado. Coisa difícil é remover a contaminação. Coisa difícil é remover o lixo que está guardado e escondido. Os valores começam a se perder. Coisas começam a se perder. Abra sua Bíblia, por favor, nós já estamos encerrando. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Dê uma olhada no que está escrito no texto sagrado. Lucas capítulo 15, verso de número 8. Diz o texto: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, quantas dracmas? Se perder uma dracma. Ou seja, quem tem 10, diz respeito a uma espécie de colar que se usava na época, que determinava a honra desta mulher. Uma forma que ela guardava, ou meio que ela guardava como dote para o seu casamento. Mas agora ela vai olhar e não tem mais 10, está faltando uma. Dá a impressão que ela foi desonrada, ela perdeu valores, ela agora está desprovida do dote para o casamento. Então o desespero bate. Nesse momento, quando bate o desespero, diz o texto, então ela acende a candeia, e ela varre ela acende a candeia, ela varre e ela busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Pastor, o que é isso? Ela perdeu a dracma por 2 razões. Primeiro, a dracma se perdeu porque a casa estava escura. A dracma se perdeu porque a casa estava escura. Então ela acendeu aquele candeeiro, e quando ela acende, ela percebe que a casa está cheia de sujeira, tem lixo. Então está na hora de varrer a casa. Pastor, o que o senhor está dizendo? Não percebeu ainda? Vou repetir. Quantas coisas têm sido perdidas? Perdeu o ânimo, perdeu o vigor, perdeu a oportunidade, perdeu a graça, está perdendo a alegria, está perdendo tudo. É uma coisa atrás da outra, é uma avalanche. Ninguém é culpado, ninguém. Não adianta procurar quem é o culpado. O culpado é você que deixou o candeeiro apagado e a sujeira se acumular dentro da sua casa. Tome jeito esta noite, se levante, acenda você mesmo o candeeiro. Não fique procurando A e B, nem culpando A e B. Você tem que acender o candeeiro e varrer esta casa e tirar esse lixo desta casa, se você quiser ter de volta aquilo que você vem perdendo. Aleluia, aleluia. Parece que palavra assim não tem como dar glória a Deus, não. Parece que mensagem assim não tem como dar glória a Deus, não. Não tenha medo do que Deus está dizendo. É para salvar tua vida, é para salvar tua casa, é para salvar teu ministério, é para salvar, trazer de volta o que você vem perdendo. Chega de perder. Determine esta noite, isso é autorresponsabilidade. Diga para o Espírito de Deus: me dá de volta a força, me ajuda a acender o candeeiro, me ajuda a acender o candeeiro. Vai dando uma limpada na mente, vai limpando o coração, vai limpando a tua alma, a ira, a intriga, a inveja, esta raiva guardada dentro da alma, vai limpando, e você vai ver que daqui um pouco o que foi perdido vai começar a aparecer, vai começar a aparecer. Vai começar a aparecer, vai começar a aparecer, vai começar a aparecer. Aleluia, aleluia. Limpeza, lixo é para ser colocado fora, longe, porque contamina você, contamina a sua família e contamina quem entra. Vamos restaurar a porta do monturo. Vamos colocar o lixo para fora e restaurar essa porta para o lixo não entrar. Valores
tem sido perdido, mas hoje com a porta do monturo restaurado, Deus vai te capacitar a iluminar a casa e a limpar a casa, e você vai ver que tudo que foi embora vai voltar. Quem se afastou vai se aproximar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É tempo de nós darmos uma faxina